Olá, passageiros do mundo do sobrenatural! Hoje eu trago para vocês mais um vídeo de lendas aqui no canal. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal. O blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram, @milas_freitas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays, ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe das nossas lives e dos jogos gravados em estreia. Então, pessoal, conforme eu lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de lendas e mitos. O tema do vídeo de hoje foi sugerido pela nossa inscrita Ana Carolina, que desde logo agradeço a sugestão. No vídeo de hoje traremos uma lenda mexicana com várias versões da sua origem e variações dessa lenda em vários países da América Latina. Essa personagem ela já foi retratada em filmes, inclusive em música. Falo-lhes da Chorona. Quer saber mais a respeito dessa lenda? Aguardem após a intro do canal. Até já! Essa lenda mexicana conta a saga de uma mulher que matou os próprios filhos, em algumas versões que logo mais falaremos a respeito, e passou a raptar crianças para substituir seus filhos mortos. Uma história de terror e tragédia familiar que tem sua origem no início do século XVI no México. Em noite de lua cheia, vizinhanças inteiras teriam um sono perturbado pelo choro insistente de uma mulher desesperada, que estaria em busca de seus filhos, que ela mesma teria matado. Sua aparência é de uma mulher com um vestido branco e utilizando um véu que tampa parte de seu rosto. Normalmente, suas aparições são próximas de locais com água, como rios e lagos, e ela surgiria em meio a uma espessa neblina. Segundo contam, aqueles que chegaram a se arriscar a chegarem perto da Chorona morreram ou passaram o resto de suas vidas perturbados com visões que ela lhes fazia ver. Pergunta-se, quem seria essa mulher e por que ela chora? Para responder essa pergunta, há várias versões da história e vamos a elas. A versão mais difundida envolve uma mulher chamada Maria. Numa vila rural no século XVI, vivia uma jovem humilde chamada Maria. Certo dia, um homem se aproximou do vilarejo e se encantou por ela, o que foi retribuído de imediato. Os dois, então, casaram-se. O casal teve 2 filhos, no qual os nomes não são mencionados, e todos eles viviam felizes. Porém, os problemas começaram com o passar do tempo e após o nascimento das crianças. O marido não ficava em casa a maior parte do tempo, vivendo a viajar a trabalho. E o pouco tempo que passava em casa, Maria percebeu que ele não lhe dava atenção, passava a maior parte do tempo cuidando dos filhos. Chegou a um ponto em que ele não se despedia mais dela, apenas abraçava e beijava seus filhos. Aquilo passou a incomodar Maria cada vez mais. Nesse momento eu abro um parênteses porque encontrei 2 versões da mesma história que justificam o ato posterior do afogamento dos filhos pela Maria. Primeiro, dizem que ela descobriu que o marido a traía e resolveu se vingar dele matando os filhos. Segundo, esta versão eu considero a mais desprezível, pois se diz que ela
ficou com ciúmes pelo fato de o marido dar mais atenção aos filhos do que a ela e por isso matou as crianças. Seguindo adiante na versão da Maria, ela leva as duas crianças ao rio, onde os afoga. Já sem vida, os corpos são levados pela correnteza e Maria volta à sanidade. Percebendo o que fez, ela começa a procurar seus filhos e a chorar, mas nada mais pode ser feito. Não lhe restando alternativa, ela volta para casa e fica à espera de seu marido. Quando ele chega, sua primeira pergunta é: onde estão seus filhos? É então que Maria lhe conta toda a verdade, que os afogou no rio. O homem então diz que eles só estarão juntos novamente se Maria encontrar seus filhos e os trazer de volta. Como isso é impossível de acontecer, uma vez estarem mortos, Maria decide tirar sua própria vida. Ela o faz da mesma forma que com seus filhos. Ela se afoga no rio. Porém, dado o crime que comete, a mulher se torna um fantasma errante, que deve vagar pela terra lamuriando o ato que cometeu. Dizem que se você a ouvir chorando, o ideal é correr na direção oposta, pois seus gritos podem causar mau agouro e é um prenúncio de morte e infelicidade. Ela também sequestraria crianças desobedientes ou que ficam de noite vagando pela rua, e todas teriam o mesmo destino que seus filhos, seriam mortas por afogamento. Diz essa versão da lenda que há muitos anos Iotzi foi para Xochimilco com seus dois filhos, Olim e Tonátio. Ela era mãe solteira que trabalhava duro vendendo as flores que ela cultivava. Tudo corria bem, até que em certa noite uma tragédia aconteceu. Enquanto retornava para casa, Iotzi percebeu que sua casa estava em chamas. Ela desceu da balsa e tentou apagar o fogo. Após algumas tentativas, conseguiu apagar as chamas. No entanto, ela esqueceu de um detalhe. Seus filhos estavam na balsa, que ficou à deriva. Quando notou a sua ausência, já era tarde demais. Eles sumiram sem deixar rastros. Iotzi pediu ajuda aos vizinhos, que montaram um mutirão para resgatar as crianças. Ao final, alguém achou as crianças do lado do canal. Iotzi enlouqueceu de dor. Ela não conseguiu aceitar a morte de seus filhos. Com o coração destroçado e cheio de dor, Iotzi não conseguiu resistir e tempos depois faleceu. Depois de alguns anos do seu falecimento, os moradores começaram a ouvir lamentos no meio da noite. Dizem que La Chorona é a bela Iotzi, que vagueia pela vila à procura de seus filhos. Essa versão da lenda se inicia por volta de 1500. Na cidade vivia uma moça muito bonita que todos os homens queriam casar, mas apenas um ganhou seu coração. Ele se aproximou dela aos poucos, fez amizade com sua família e alguns anos depois eles estavam apaixonados um pelo outro e enfim se casaram. Eles tiveram um belo filho, ao qual amavam muito e faziam tudo ao seu alcance para fazê-lo feliz. O tempo passou e chegou o dia do terceiro aniversário do garoto, e seu pai foi à cidade para comprar-lhe um presente. No entanto, ele nunca mais retornou e nem sequer foi visto por ninguém da cidade. Começaram a circular boatos de todo tipo, que iam da suposta morte do homem até uma amante pela qual ele havia trocado a família. Mas, independentemente do real motivo do desaparecimento, sua esposa ficou arrasada e teve de criar seu filho sozinha. O tempo passou e, enfim, a mulher conseguiu superar a falta de seu marido desaparecido. Ela aprendeu a aceitar o fato de que ele jamais voltaria para casa. E, por fim, ela acabou se apaixonando novamente, dessa vez por um fazendeiro rico. Ela contou ao fazendeiro que gostaria de casar-se com ele, mas o homem disse que não a aceitaria por causa do filho que ela tinha. Ele não queria se casar com uma mulher que já havia sido casada e que tinha um filho. A mulher ficou muito irada e foi embora apressada para casa. Algo havia acontecido em sua mente. Ela já não era mais a mesma. E logo isso se tornaria evidente, com os acontecimentos que viriam a seguir. Chegando em casa, a mulher disse ao seu filho que eles iriam tomar um banho no lago Texcoco. E o menino, feliz por saber que iriam até o lago, apressou-se em se preparar para o passeio. Chegando ao lago, o garoto ficou brincando na parte mais rasa do lago, enquanto sua mãe foi até o meio do lago.
onde era mais fundo. E então ela disse ao filho que ele já era grande o suficiente para ir até a parte mais funda. E ele foi até perto da mãe. A água chegava até a cintura do menino. Conforme ele ia mais para o centro do lago, a água começava a cobrir-lhe cada vez mais o corpo. Primeiro chegou até o peito, depois até os ombros. E quando chegou perto da mãe, a água já estava na altura de seu pescoço. E ele se apoiava com as pontas dos pés no fundo para não afundar. Foi então que, cegada pelo ódio que sentia pelas palavras do fazendeiro, a mulher disse a seu filho que iria lavar os cabelos dele, mas se aproveitou disso para empurrar a cabeça do garoto para baixo da água. O menino começou a se debater em desespero e agarrou o braço da mãe, mas ela fazia ainda mais força para não deixar que ele voltasse à superfície. Logo, os braços do menino, que se agarravam à mãe, se afrouxaram e ele parou de se mover. A mulher havia matado seu próprio filho. Depois disso, ela deixou que a correnteza levasse o corpo do garoto em direção ao mar e ficou observando, até que o filho desapareceu no horizonte. Logo em seguida, ela correu até a casa do fazendeiro e lhe contou o que ela havia feito. Agora, ela não tinha mais filhos. Agora, eles poderiam se casar. A princípio, o fazendeiro se recusou a acreditar naquela história, mas logo ele percebeu que o que a mulher contava era a verdade. Ele sentiu uma profunda tristeza e repulsa pelo que ela havia feito. E lhe disse que jamais poderia amar uma assassina que matara o próprio filho. Ele lhe ameaçou, dizendo que ela não deveria nunca mais chegar perto dele ou de sua propriedade. Nesse momento, como se estivesse acordando de um sono profundo, a mulher se deu conta da coisa terrível que ela havia feito. Havia matado o próprio filho, a única pessoa no mundo que a amava e nunca a abandonara. Ela voltou correndo até o lago e chorou amargamente pelo filho. O tempo passava e ela continuava chorando à beira do lago. Ninguém sabe dizer ao certo quanto tempo se passou, mas um dia encontraram o corpo da mulher sem vida à beira do lago. Ela passara tanto tempo chorando que não mais se alimentou ou dormiu, e por fim, sua tristeza causou sua morte. E desde então começaram os relatos de gente que viu a mulher vagando pela região, chorando eternamente pelo mal que causara. Um dos relatos mexicanos alternativos fala de uma índia que teria se tornado amante de Hernán Cortés, o conquistador espanhol que destruiu o Império Azteca. Ela teria se arrependido de apoiar os colonizadores, e daí a choradeira por sentir-se culpada pelos seus atos. A lenda da Chorona, da mesma forma que no México, alcança outros 15 países. Em cada país, a lenda possui suas próprias características. Entre as variações temos: uma variação conhecida no Panamá diz que a Chorona era uma mulher festeira, em vida, e que acabou perdendo o filho depois de deixá-lo dormindo em um cesto na beira do rio enquanto dançava em um baile. Há também a que narra que a misteriosa mulher seria a deusa Xihuacoatl, não sei como se fala, que se vestia com roupas da nobreza pré-colombiana e quando da conquista do México gritava: "Ó meus filhos, onde os levarei para que não acabe por perdê-los?" e realizava angúrios terríveis. Uma versão diz que a Chorona era a alma de La Malinche, penando por trair os mexicanos durante a conquista do México. Outra relata a tragédia de uma mulher rica e gananciosa que, enviuvando-se, perdeu a riqueza e, não suportando a miséria, afogou seus filhos e matou-se, mas retornou para penar por seus crimes. Seria, por outra, uma jovem apaixonada que morrera um dia antes de casar-se e trazia para seu noivo um buquê de rosas que nunca chegou a entregar. Uma variante também relata que seria uma esposa morta na ausência do marido, a quem voltaria para dar um beijo de despedida. Diz ainda outra variante que esta mulher fora assassinada pelo marido e aparecia para lamentar sua morte e protestar sua inocência. Outra versão diz que ela fora uma princesa inca que tinha se apaixonado por um soldado espanhol. Eles viveram um grande romance e tiveram um filho. Para ele,
era um filho bastardo e ele casou-se com outra. A princesa então afogara a criança e o arrependimento pelo seu crime a fizera morrer. Já uma outra versão, baseada na versão venezuelana, diz que seria um espírito de uma mulher que, depois de descobrir as traições do marido, teria tido um surto de loucura e teria afogado seus filhos. Depois de tomar consciência do que fez, ela teria se matado. E agora ela vaga pelas estradas, punindo com morte os homens infiéis. No imaginário popular, é comum que mitos e lendas sirvam de argumento para a exploração pela mídia. Então, vamos ver a Chorona na mídia. Em 1933, La Chorona apareceu em um filme intitulado com seu mesmo nome. Fato curioso, esse foi o primeiro filme de terror da história mexicana. Em 2006 é lançado um filme chamado Quilômetro 3, onde a entidade maligna é baseada na Chorona. Em 2007 foi retratada como antagonista principal no filme Joker. Em 2019 foi lançado um filme de terror sobrenatural intitulado The Curse of La Chorona, A Maldição da Chorona, dirigido por Michael Chaves e escrito por Mick Dougherty e Tobias Iaconis, sendo o sexto filme do universo The Conjuring. Uma curiosidade é que, diferente do que é visto em A Maldição da Chorona, não é encontrado na lenda, ou seja, as lágrimas da Chorona não causam na lenda real nenhum tipo de queimadura, ao contrário do que ocorre no filme. Tirando esse pequeno detalhe, a criação da personagem com uma roupa branca e um véu se mantém fiel ao mito, assim como sua predileção em sequestrar crianças e afogá-las, especialmente em rios, riachos e lagos, mesmo que no filme ainda tenha incluído mais um local, que seria a piscina. Ela também aparece como principal antagonista do filme de animação mexicano La Leyenda de la Llorona, onde é retratada como uma personagem mais simpática cujos filhos morrem em um acidente, e não pelas mãos da própria mãe, fugindo da abordagem original. Em 1995, Josefina Lopes escreveu uma peça de teatro chamada Unconquered Spirits, onde envolve dois períodos de tempo. O primeiro ato ocorre no século XVI, após a colonização espanhola, quando uma mulher, que é representada como uma jovem asteca, que foi brutalmente estuprada por um frade espanhol, dá à luz a gêmeos e os afoga no rio. Já o segundo ato ocorre em 1938, quando uma mãe viúva que trabalha em uma fábrica faz um aborto após ser estuprada por seu supervisor. E daí surge a visita de La Chorona para lhe dar forças para lutar contra seu agressor. A peça é conhecida por retratar La Llorona como vítima da opressão, o que cá entre nós foge totalmente da abordagem original.
Curiosamente, existe uma música que fala um pouco sobre a lenda La Llorona. É uma canção de folk que foi popularizada em 1941. Uma interpretação popular da música é a de que o cantor sente-se preso por uma mulher que se apaixonou por ele, e se ele pensa em deixá-la, ela chora. Ele tenta tudo ao seu alcance para deixá-la, mas ele está preso a ela por sentir pena. Ele deseja ser levado ao rio para se afogar, e assim seu sofrimento pode finalmente cessar. O sofrimento pelo qual o homem passa por ficar preso em um relacionamento com uma mulher, de certa forma, não deixa de ser um paralelo a uma das versões da lenda em que o sofrimento da mulher se intensifica ao perder seu marido. Essa lenda já foi mencionada no episódio Os Espíritos Zombeteiros, do seriado Chaves, na cena em que Kiko comenta sobre seu pavor envolvendo algumas criaturas dos filmes de terror e pergunta se Chaves tem medo de alguma delas. Ele retorna dizendo que para ele o que dá medo é a Chorona. E então profere a frase, "Onde estão meus filhos?", com um tom fantasmagórico, fazendo uma clara referência à lenda urbana. Ela também apareceu em um dos episódios mais marcantes da série Grimm, na segunda temporada, mais especificamente no 9º episódio. Nick e Hank se deparam com um caso extremamente diferente de qualquer um que eles já trabalharam e acabam tendo que lidar com algo que eles acreditam estar fora dos padrões da mitologia da série. Em 2019, o programa Silvio Santos produziu uma pegadinha relacionada com o tema, que caso eu encontre, deixarei o link aqui na descrição deste vídeo para que depois vocês assistam e riam um pouquinho. Então, pessoal, eu tentei trazer o tema da forma mais completa possível a respeito de A Chorona. Vocês sabiam de todas essas nuances a respeito dela que foram tratadas neste vídeo? Deixa aqui nos comentários, ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que, como eu falei, foi uma sugestão de uma inscrita, da inscrita Ana Carolina, que desde logo agradeço a sugestão. Quem quiser também pode deixar sugestões aqui nos comentários. Ou então tem um post na aba comunidade, podem colocar lá. Podem colocar nesse post, ou então em outros posts que depois eu dou uma olhadinha, ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se vocês gostaram, dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo, que é da playlist de lendas, há uma playlist de mistérios, lado sombrio dos games, ufologia e muitas outras. E há 2 playlists em que há a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então pode encaminhar via áudio no WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição. Apenas peço que se identifique e diga a sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, inexplicável, ufológica e também queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo. E na descrição você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de lendas aqui no canal. Beijo, tchau!